Bom, vamos continuar nossa série de palestras, certo? O segundo palestrante é o Gustavo Henrique, certo? Antes da palestra, né, eu quero agradecer a presença, por ter aceitado esse convite. Agradecer também a Raquel Alves Cabral, que convidou nosso palestrante, tá? Toda a equipe da UNIT, né, o marketing, aos coordenadores, certo? E aos professores do NDE. Então, quem é Gustavo Henrique, né? Eu vou deixar que ele se explique melhor quem é, mas ele é engenheiro civil, né? Na Universidade da Amazônia. Fez mestrado na PUC, do Rio de Janeiro, né, mestre na PUC. Especialista em BIM, e é justamente sobre isso que ele vai abordar aqui. Também é um dos fundadores da Colab Engenharia, certo? Então, por favor, Gustavo, se apresente melhor para a gente e pode começar a sua apresentação. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da professora Raquel Alves, do professor Diego e também, obviamente, da UNIT. É uma honra estar participando aqui desse congresso, né, de inovação, tecnologia e engenharia. Vou começar falando um pouquinho sobre mim, rapidamente. Sou engenheiro civil, tá? Como o Diego já falou. Eu tenho a minha formação foi em 2012 como engenheiro civil, graduado. Fiz mestrado na sequência na PUC Rio, né, concluí em 2015. Após o mestrado, eu fiz um MBA em gerenciamento BIM pela Ziggurat. A Ziggurat é uma empresa, é uma instituição que tem sua sede em Barcelona, na Espanha, e tem também uma filial, tem duas filiais, uma em Portugal e outra depois abriu aqui no Brasil também. A extensão da Ziggurat com o Brasil me permitiu chegar até a Unifeb, que é a Universidade de Brusque, e aí na Unifeb eu consegui tirar o título de especialista em gerenciamento BIM. Tá? Esse título foi tirado esse ano. Então, em 2017 eu me formei, fechei o MBA em gerenciamento BIM e fiz a extensão agora nesse ano para conseguir o título de especialista aqui pela Unifeb. A minha atuação, a minha experiência, digamos assim, com a temática BIM, ela já tem mais ou menos uns 10 anos, tá? Então eu venho estudando isso desde a minha graduação. O meu TCC da minha graduação foi em cima do tema. Na sequência, eu fiz o meu mestrado e a minha dissertação de mestrado também foi em cima do tema. Então, de lá para cá, nesse tempo todo, eu não parei de praticar, não parei de estudar sobre BIM, né? E buscar implementar, buscar colocar em prática os conhecimentos teóricos que eu vim adquirindo ao longo dessa jornada. Deixa eu só alterar aqui só um instantinho. Vou compartilhar minha tela para a gente iniciar a apresentação. Lá, compartilhar. Ok. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho aqui inicialmente sobre a Colab Engenharia. Essa apresentação ela tem um momento onde a gente vai ter uma interatividade, tá? E aí quem quiser ter essa experiência interativa, eu recomendo que faça o download desse aplicativo, tá? Ele está disponível tanto para Android quanto para iOS, tá? Esse aplicativo é chamado Algin, né? Você pode baixar ele aí. E aí mais na frente na apresentação a gente vai ter uma experiênciazinha para vocês conseguirem visualizar em realidade aumentada, tá ok? Vamos lá. Bom, falando um pouquinho da Colab, iniciando aqui essa apresentação, a empresa foi fundada em 2018, é uma empresa relativamente nova, né? A gente está com quase 2 anos e após eu ter retornado do Rio de Janeiro, né, após meu mestrado, isso foi em 2015, né? Eu abri uma outra empresa e aí essa outra empresa eu fazia meio que eu dividia meu tempo, não dedicava totalmente para aquela empresa. E aí, depois, quando eu abri a Colab, realmente foi já para fazer o negócio dar certo. Então, a dedicação
total para que a empresa dê certo e realmente está dando certo. Vem dando resultados bem interessantes. É uma empresa especializada no desenvolvimento de projetos de engenharia de alto desempenho, e vocês vão entender mais na frente por que eu chamo de alto desempenho. Né? E que a gente busca utilizar sempre as tecnologias mais modernas disponíveis no mercado para entregar produtos de maior qualidade e confiabilidade. Bom, a nossa missão é inspirar eles de múltiplas formas. A nossa metodologia de desenvolvimento de projeto é sempre o BIM, tá? Então isso está implementado na nossa empresa e essa implementação ela vai desde as políticas da empresa, até os processos e as tecnologias. Tá? Então a gente consegue abranger esses 3 campos que indicam aí um nível de maturidade BIM da empresa. As tecnologias, então, a gente também sempre tem que estar com tudo atualizado, né? Utilizar softwares bem modernos, ter uma infraestrutura tecnológica aqui no escritório físico para viabilizar essa comunicação, essas trocas de informação e tudo mais. Então a nossa visão é de que buscando um planejamento mais eficiente, né, com um projeto capaz de apresentar uma construção e os possíveis cenários ao longo de todo o seu ciclo de vida, a gente está contribuindo para que a gente alcance resultados mais precisos e tenha uma maior previsibilidade dos resultados. Com isso a gente tem um produto de maior qualidade. A gente oferece ao nosso cliente essa oportunidade de antecipar decisões, né, para obter um produto que realmente ele deseja. Então, a nossa visão é de realmente fomentar uma construção virtual e a engenharia precisa. Nosso diferencial de mercado é que a gente justamente trabalha com essa ideia dos projetos de engenharia de alto desempenho, ou seja, a gente utiliza a metodologia BIM para desenvolver nossos projetos. E os nossos projetos são altamente recursivos, a gente consegue manipular os dados, a gente insere bastante informação no nosso modelo, para depois conseguir extrair essas informações sob demanda. Os nossos projetos são compatibilizados, a gente tenta buscar um 100% compatibilizado, a gente utiliza tecnologias, recursos como Clash Detection para detectar colisões, eu vou mostrar um pouco mais na frente como é que funciona. A gente também está buscando sempre a satisfação garantida do cliente, com essas antecipações de decisão, com a possibilidade de dar ao cliente a visão estratégica do empreendimento, dele ter como simular os cenários e conseguir antecipar uma série de decisões, de moldar o produto que ele quer, realmente o projeto da forma que ele quer. A nossa responsabilidade também sobre todos os prazos e a qualidade técnica dos nossos projetos. A questão da cultura organizacional também, nossa organização aqui, nossa cultura é totalmente colaborativa, a gente tem uma troca de informação muito franca entre os nossos colaboradores. É uma empresa com uma hierarquia bastante horizontalizada, justamente para conseguir ter uma colaboração em um nível maior. E também a transparência, né, nas ações. A troca de conhecimento ela é um recurso muito importante para quem trabalha com BIM. A gente tem diversos colaboradores com diversas responsabilidades diferentes inseridas no mesmo processo, em um processo colaborativo. E essa troca de conhecimento ela é fundamental para que a gente consiga moldar esse produto, esse projeto de maneira eficiente. Nossos profissionais são qualificados, especializados. A gente tem aqui nosso corpo técnico, galera com mestrado em engenharia civil na área de estruturas, a gente tem pessoas com especialização em gerenciamento BIM, enfim, tem uma galera aqui que está trabalhando com isso também já faz um tempo, e a gente tem uma experiência boa em relação a projeto, em relação à utilização dessas tecnologias e a adoção do processo BIM para desenvolver esses projetos. A infraestrutura tecnológica também do escritório, a gente está bastante estruturado. Hoje a gente tem servidores aqui internos para fazer colaboração, coautoria, né, trabalhar de maneira simultânea, editando o mesmo modelo. Então isso acelera muito a nossa produtividade. Enfim, a gente tem uma série de componentes aqui que dão essa viabilidade tecnológica para que a gente consiga desenvolver projetos mais eficientes. A nossa equipe é altamente qualificada, como eu falei, e apaixonada pelo que faz. A gente é eu classifico a gente como um verdadeiro time colaborativo, né? A gente trabalha realmente com uma coesão grande para entregar esses projetos de qualidade com diferencial competitivo de mercado. Hoje, internamente, a gente tem essa equipe, tá? É uma equipe bem pequena, mas a gente tem colaboradores externos que também estão inseridos no nosso processo, que acabei não colocando aqui nesse slide, mas são, digamos assim, satélites importantes para a gente, para o nosso desenvolvimento pro nosso processo de desenvolvimento de projeto. As áreas de atuação da empresa são basicamente 3 áreas. A gente tem atuação para desenvolvimento de projetos de engenharia, para execução de serviços técnicos, e dentro desses serviços técnicos a gente tem uma boa área relacionada a BIM, né? Então a gente tem serviços BIM especializados e outros serviços técnicos de engenharia.
e a parte de consultoria. Essa consultoria aqui está bem voltada também para a implementação BIM em incorporadoras e construtores. Certo? Mas afinal, o que é BIM? Então, vamos tentar classificar aqui. BIM é uma sigla, né, que significa Building Information Modeling, né, que é modelagem da informação da construção. E quando a gente fala modelagem, a gente já associa esse termo a um processo. Mas o BIM, essa sigla BIM também ela é redundante. Certo? Então a gente tem também o Building Information Model, né, então modelo de informação da construção. Então o que a gente tem aí? Qual é essa diferença? A gente tem um processo e um produto. Né? Então, ao final desse processo de criação desse modelo BIM, né, desse produto, o produto é o BIM. Tá? Então, o resultado desse processo é também BIM, mas é o modelo BIM. Mas o que seria então esse processo BIM? Bom, o processo BIM é um processo de criação de um modelo computacional capaz de representar digitalmente todo o ciclo de vida de um empreendimento. Vai representar aquele empreendimento e todo o seu ciclo de vida. Tá? Desde as etapas mais iniciais da sua concepção até a fase de operação e manutenção. Enquanto a metodologia tradicional, com base em desenhos CAD, se apoia em meras representações gráficas, né, linhas, arcos, círculos, enfim, com poucas informações ali, pouca profundidade de informação, digamos assim, a gente tem basicamente uma prancheta digital de desenho. Mas com o BIM, na verdade, a gente começa a trabalhar com objetos. A gente passa a pensar em objetos. Então, os objetos eles têm parâmetros, eles têm comportamentos, têm regras entre eles. Então, a gente passa a criar um modelo muito mais inteligente, muito mais robusto, né, de dados, que tem uma relação entre os objetos muito mais forte. Então, e a partir desse modelo, a gente consegue explorar ele de diversas formas. Então, o modelo BIM ele vai ter diferentes níveis de desenvolvimento, eu vou falar um pouco mais na frente, mas o nível de desenvolvimento basicamente é uma correlação entre informações gráficas e não gráficas. Então, quanto mais informações gráficas e não gráficas a gente tiver no modelo, maior o nível de desenvolvimento desse modelo, também maior a precisão dos resultados e múltiplas possibilidades de exploração que a gente vai ter para esse modelo. Então, uma das principais vantagens do BIM é realmente a sua recursividade, que com esse modelo robusto a gente consegue explorar e extrair dados conforme a demanda vai surgindo. Tá? Aqui nesse videozinho eu estou mostrando um modelo federado, eu vou explicar mais na frente o que é o modelo federado, tá? Mas é basicamente uma construção virtual onde vai ter todas as disciplinas de projeto interagindo. Certo? Então a gente tem aí essa navegação desse modelo, esse modelo é de um prédio que a gente trabalhou, um prédio comercial aqui em Belém, e a gente fez toda a modelagem dele arquitetônica e modelagem estrutural. A gente trabalhou em parceria com outra empresa e fez também a parte das instalações. Então vamos lá, vamos seguir aqui. O BIM ele tem então diferentes dimensões. Tá? A gente começa ali com aquela dimensão 3D, né, que é o mais conhecido. Muita gente confunde também uma modelagem 3D com uma modelagem BIM, uma modelagem paramétrica. É muito comum haver essa confusão. Também, assim como é também muito comum as pessoas confundirem BIM com o software. Né? Então, BIM é bem mais que um software. BIM é um processo de criação desse modelo de informação. Tá? Então, a gente tem a primeira dimensão 3D, que é uma geometria com 3 dimensões, bem básico, todo mundo já conhece. A gente vai depois ter a quarta dimensão, que é o tempo. Então, quando a gente insere a quarta dimensão em um modelo BIM, a gente está conseguindo visualizar esse modelo ao longo do tempo. Então a gente consegue fazer simulações construtivas, consegue fazer um planejamento de uma execução de uma obra. O 5D, a quinta dimensão, já são os custos, os quantitativos e custos. Então a gente vai começar já a ter um orçamento ligado a esse modelo. Né? Então essa sincronização é muito importante para que a gente não tenha também, evite retrabalhos, para que o fluxo de trabalho seja mais otimizado. Então se eu tenho um orçamento ligado ao meu modelo, se eu atualizar esse modelo de alguma forma, fizer qualquer revisão em qualquer disciplina de projeto, isso vai se refletir automaticamente no nosso orçamento. Então, isso é bem importante para a gente conseguir, de fato, otimizar o nosso processo. O 6D já vai entrar a questão da sustentabilidade. Então, a gente vai ter análises de ecoeficiência de um modelo, otimizações desse modelo para conseguir, por exemplo, certificações ambientais, enfim. Então, a sustentabilidade vai entrar para... O 6D vai ser nessa área. O 7D já vai ser a parte de gestão das instalações. Gerir os espaços de empreendimento e as funções que cada espaço tem dentro desse empreendimento. Eu vou falar um pouco mais sobre cada uma mais na frente.
Bom, então, como eu falei anteriormente, a gente tem diferentes níveis de desenvolvimento. Obviamente, cada nível de desenvolvimento é requerido para um determinado objetivo, um determinado uso do modelo, uso BIM. Né? Então, a gente tem essa divisão aí. A gente utiliza aí, existe também existem basicamente duas vertentes aí de classificações de nível de desenvolvimento. O AIA, que é o American Institute of Architects, lá dos Estados Unidos, ele classifica dessa forma, tá? Como a gente está colocando aqui. Junto com o BIM Forum, né? O BIM Forum, que é uma outra instituição sem fins lucrativos lá nos Estados Unidos, consolidou as decisões do AIA, né? Desse Instituto Americano de Arquitetos, e criou essas definições aí para que a gente consiga seguir. Tá? Essa é uma definição, que é a definição que a gente adota aqui na Colab, mas existe também a definição britânica, que já é parecido com isso aqui, mas tem uma diferenciação de nível de desenvolvimento e nível de informação. A gente faz essa diferenciação e o AIA meio que une tudo. Então a gente tem aqui o ND 100, já vai ser uma média, digamos assim, entre nível de informação gráfica e não gráfica, certo? Constantinho. Então, o nível ND 100 é um nível de desenvolvimento conceitual, onde basicamente a gente tem ali um estudo preliminar, seria o equivalente a um estudo preliminar. O ND 200 a gente vai ter já uma definição genérica do modelo, com quantidades, tamanho, forma, localização e orientação aproximadas. Então nesse nível a gente poderia equivaler ele ao nível de anteprojeto, certo? O ND 300 a gente vai ter já um nível mais especificado. Então a gente já tem quantidade, tamanho, forma, localização e orientação especificadas. A gente já pode equivaler ele a um nível básico. O ND 350 ele é equivalente a um nível de projeto executivo. Então, basicamente, do ND 300, a gente vai fazer um refinamento desse modelo para conseguir chegar num nível onde é possível extrair entregáveis de projeto em nível executivo. Aqui a gente está tratando de modelo, certo? A gente não está tratando aqui do nível de detalhamento de uma entrega. Nível de detalhamento e nível de desenvolvimento são conceitos diferentes. Nível de detalhamento está muito vinculado à parte gráfica. Nível de desenvolvimento, como eu falei, vai unir o gráfico e o não gráfico. O ND 400 ele já vai ser relacionado à fabricação. Então ele vai ter um refinamento muito maior do modelo. Ele é mais utilizado realmente para esses fins de fabricação de peças, enfim, metalúrgica e por aí. Então o nível de formação é muito mais detalhado e exige muito mais esforço de todos os desenvolvedores daquele modelo. O ND 500 já vai ser um nível de as-built, então ele é basicamente uma cópia digital de um empreendimento. A gente tem hoje equipamentos que fazem esse levantamento em nuvem de pontos, por exemplo, eu vou mostrar mais na frente também, e a gente consegue trazer esses dados para o digital, tá? Consegue trazer esses dados para conseguir inserir eles num processo BIM e utilizar para desenvolver o modelo. Aqui eu tenho uma frase que eu sempre gosto de falar, que é uma comparação aqui do CAD e do BIM. Então, se o CAD equivalesse ao mapa mundi, o BIM seria o Google Maps. Tá? Então, eu gosto de fazer essa comparação. Eu acho que é bem visível a diferença. Né? Então, no mapa mundi a gente tem ali algo estático. Né? A gente vai observar, vai ter a visibilidade do que está, a visão do que está sendo colocado ali, a parte gráfica. Mas a gente não vai conseguir extrair mais informações do que a gente de fato está vendo. Quando a gente fala de Google Maps, a gente consegue clicar numa cidade, explorar ela de diversas formas, ter mais informação sob demandas diferentes. Então, essa comparação aqui seria mais ou menos para ter uma ideia da diferença aí do CAD e do BIM. Bom, falando um pouco mais sobre projetos de engenharia, a gente trabalha com... Essa é uma das áreas de atuação nossa da Ecolab. A gente trabalha sempre com esse conceito de construir virtualmente, né? Então a gente está trabalhando sempre com a construção virtual, de conseguir ter a visão global do projeto e da multidisciplinaridade do projeto, né? Da interação das múltiplas disciplinas de projeto, para justamente conceder uma visão real, ou mais próxima do real, para o cliente, para o construtor, enfim, para todo mundo, e antecipar decisões. A gente sabe que uma decisão tomada em fase de projeto tem um impacto financeiro muito menor do que uma decisão tomada no canteiro de obras. Tá? Então, se a gente toma uma decisão no canteiro de obras, o custo para o construtor, o custo para o incorporador é muito maior do que se essa decisão for tomada, de fato, na fase de projeto. E é justamente o que o BIM vem tentando trazer.
é essa possibilidade de antecipar, de trazer essa curva de custos para a fase de projeto, certo? Então a gente sempre trabalha com essa visão. A disciplina de projeto aqui que a gente trabalha, basicamente, são essas aí: estruturas, fundação, elétrica, SPDA, hidráulica, sanitária, PCI, climatização, parte de antena coletiva, pressurização, projeto fotovoltaico, projeto lógico, CFTV, GLP, entre outros. Então, basicamente, as disciplinas de projeto no ramo residencial, comercial, a gente está trabalhando. Bom, nossos entregáveis de projeto. O que a gente entrega quando contrata a Colab projeto? A gente entrega as pranchas executivas em CAD e PDF. Tá? A gente entrega também as partições BIM, né? Então são as partes do modelo. A partição BIM normalmente ela corresponde a uma disciplina de projeto, né? Então tem a partição BIM de arquitetura, a partição BIM de estrutura e por aí vai. A gente entrega então todas essas partições em formato IFC. Vou falar um pouco mais sobre esse formato mais na frente, mas ele é um formato aberto, é um formato neutro, né, que vai permitir essa troca de informação de maneira mais livre, digamos assim. O BIM federado a gente vai entregar também, que é justamente a união de todas essas partições de modelo. A gente tem a construção virtual e os quantitativos de projeto, que são extraídos de forma automatizada dos nossos modelos. Falando de serviços BIM, né, então a gente tem uma correlação também dos serviços BIM e usos BIM. Né? A gente fez uma correlação, trouxe o conceito de usos BIM para uma pegada mais comercial aqui na Colab, mas basicamente aqui são os diferentes usos BIM que a Colab está executando aqui. Então a gente tem modelagem BIM 3D, gerenciamento BIM, coordenação 3D, planejamento construtivo 4D, extração de quantitativos e orçamentação 5D, análise 2E, gestão de instalações e levantamento em nuvem de pontos. Bom, falando aqui do primeiro item, modelagem BIM 3D, ela é uma das principais, né? É o início do nosso modelo, né? Então a gente vai basicamente criar esse modelo em tridimensional, a gente colocando as informações de projeto no modelo, tá? Inserindo parâmetros em cada objeto, né? Digamos, uma laje vai ter o parâmetro de FCK informado nela, as paredes vão ter todas as dimensões, todas as espessuras, as camadas internas, os materiais das camadas que compõem essa parede. Então, realmente, o nível de desenvolvimento é que vai ditar o quanto de informação a gente vai ter dentro desse modelo. Bom, aqui também tem o serviço de gerenciamento BIM, que é muito importante para a gente organizar uma prática BIM. Então, toda vez que a gente vai se inserir em uma prática BIM, a Colab vai se inserir em uma prática BIM com outras organizações, né, que quando ela não concentra todo o desenvolvimento somente aqui na empresa, como já aconteceu, a gente precisa ter um meio campo, né? A gente tem empresas com níveis de implementação diferentes, níveis de maturidade BIM diferentes, e a gente precisa criar um meio campo para que todos consigam trabalhar e se entender dentro de um processo padrão para aquele projeto. Então, quando a gente fala de implementação BIM para um projeto específico, a gente está falando do desenvolvimento de um plano de execução de projeto BIM, né? Aqui no Brasil já estão chamando isso de PEB, mas internacionalmente é conhecido como BPEP, tá? Ou BEP. Então tem essas duas nomenclaturas aí, que é o BIM Project Execution Plan. Então a gente tem essa documentação, que é uma documentação bem completa, que vai ter essas informações aqui, uma visão geral sobre o projeto, sobre o plano de execução de projeto BIM, depois informações do projeto, no caso a gente vai tratar sobre as disciplinas do projeto que vão estar sendo desenvolvidas, os colaboradores e as responsabilidades contratuais de cada um, contratuais e técnicas, né? Os objetivos e usos BIM. Então, o que o contratante almeja alcançar com a implementação BIM naquele projeto? Ele quer reduzir custos, ele quer um projeto de maior qualidade, com menos incompatibilidades, enfim. Esse é o objetivo. E a gente vai traduzir isso em usos BIM. Então, quais são os usos BIM necessários para que a gente alcance aquele objetivo? Então, se o cliente quer reduzir custos, ele quer um projeto mais compatibilizado, a gente vai pensar na coordenação 3D. Eu vou mostrar na sequência a coordenação 3D, que basicamente vai viabilizar uma compatibilização muito mais eficiente. Então, existem diferentes. Se o cliente quiser fazer um orçamento, por exemplo, a gente vai pensar no 5D. Então, os usos BIM são correlacionados aos objetivos do cliente com relação à adoção do BIM para aquele projeto. Os sistemas de classificação também são bem importantes de serem definidos. A gente tem alguns sistemas, a gente tem o OmniClass, a gente tem outros, Uniformat, Uniclass, enfim, outros sistemas de classificação
para organizar as informações dentro de um modelo. Então a gente precisa categorizar essas informações para que a gente consiga ter trocar essas informações de maneira padronizada. Tá? Então até mesmo para facilitar, digamos, implementação BIM em alguma plataforma, em algum outro software, para que ele consiga entender as informações de um modelo que vai ser importado, digamos assim. Então a gente consegue, essa classificação é bem importante para tratar esses dados. E a infraestrutura também que é necessária para que a organização consiga desenvolver o projeto de maneira eficiente, também isso é tratado no BPEP. O processo de execução do projeto BIM, que é a parte mais importante, então a gente vai descrever todo o mapa de processo. Se eu voltar aqui, a gente consegue ver um pouquinho bem aqui. Esse mapa de processos aqui é um fluxograma que a gente cria, a gente coloca no nosso BPEP, tá? No nosso documento. Enfim, vou voltar aqui. Bom, então os procedimentos operacionais padrão, tá? Então a gente também define todos os procedimentos que devem ser adotados pelas equipes, pelos colaboradores para determinadas tarefas, seja para fazer para comunicação, seja para revisão de projeto, enfim, todos os procedimentos são colocados dentro desse documento. E por último, a gente faz algumas considerações finais aí para fechar o documento. Como eu falei, a questão da coordenação 3D é um uso BIM muito forte para quem quer compatibilizar um projeto, né, e tem um potencial, gera uma potencial economia muito grande. Então a gente consegue, de fato, antecipar uma série de decisões, porque ela vai verificar, a gente utiliza algumas ferramentas computacionais para isso. Nesse caso aqui, essa imagem é do Navisworks, tá, da Autodesk, e a gente consegue de maneira automatizada detectar colisões entre elementos. Então a gente determina algumas regras, a gente cria algumas regras, cria grupos de seleção, a gente vai checar 2 grupos de seleção, um grupo de elementos e outro grupo de elementos, e vai rodar combinações desses diferentes grupos para fazer essas detecções automatizadas. Então, ao final de tudo isso é gerado um relatório, esse relatório, só olhando aqui a sequência, tá? O que tem num evento de coordenação 3D? Primeiramente, a gente atinge um marco pré-definido de projeto, né? Na sequência, a gente vai rodar o Clash Detection, né, que é justamente a detecção automatizada de interferências geométricas. Depois disso, a gente vai ter a detecção visual de inconsistências de modelo, ou seja, é uma segunda peneira. O que não foi detectado automaticamente por colisão, porque existem problemas que não são de colisão de fato, será detectado nessa segunda peneira, que é uma detecção visual. A gente vai fazer uma navegação no modelo para poder checar essas inconsistências de projeto, de modelo. Tá? A gente consolida todas essas informações em um relatório, que a gente chama de relatório de evento de compatibilização, que é o nosso REC. E a gente tem aqui, por último, a determinação do plano de ação. Tá? Então, esse plano de ação ele já entra também com uma revisão de coordenação. Eu acabei não colocando aqui no slide, mas a revisão de coordenação a gente faz marcações no modelo e cria um arquivo de troca de informação chamado BCF, onde esse relatório com essas marcações e as designações de quem deve resolver são passadas. Tá? Então, eu acabei realmente não tendo tempo de colocar aqui nessa apresentação, mas fica a dica aí para quem quiser dar mais uma lida, procura sobre o BCF, tá? Um formato de colaboração, BIM Collaboration Format. Bom, falando sobre planejamento construtivo aqui, a gente tem... eu tinha aqui... Tá, a gente tem o 4D, né, como eu falei, ele vai ser a simulação da construção, a gente vai conseguir fazer a união de um planejamento de uma obra a um modelo, tá? Então a gente vai conseguir visualizar essa execução da obra virtualmente e consegue otimizar os processos, enxugar os processos para que essa construção seja mais eficiente, reduzir custos e tudo mais. Reduzir tempo também, né? Enfim, a gente vai facilitar uma construção enxuta. Esse aqui é um videozinho. Eu pus aqui. Esse é um videozinho aí mostrando justamente esse cronograma ligado ao modelo, né? E a construção desse modelo aí. Então a gente consegue simular essa construção. Certo? A gente consegue ver também aqui do lado os percentuais da obra. Enfim, eu posso colocar em um determinado ponto temporal, né, na minha timeline, e eu consigo visualizar como vai estar essa obra, como deve estar essa obra naquele tempo. Então eu também consigo fazer uma correlação disso aí. Dentro do próprio programa eu consigo visualizar como deveria estar e como está. Então eu consigo já traçar essa curva S.
Então é realmente um recurso muito importante. Bom, na sequência a gente tem aqui a extração de quantitativos e a orçamentação 5D. Né? Basicamente, é o processo onde a gente utiliza o modelo para extrair quantitativo de maneira automatizada. E como eu falei anteriormente, a gente vai fazer uma ligação desse modelo com o orçamento. Tá? Então, tudo que for modificado no modelo vai estar o tempo todo vinculado ao orçamento e isso vai se refletir automaticamente nos quantitativos. Nessa tabela aqui do lado, na lista de materiais aqui, ela foi criada basicamente com um clique. Tá? Então é bem simples realmente de criar uma lista de materiais e aí a gente tem todos os quantitativos de volume e área que a gente quiser, enfim, consegue tratar esses dados também dentro do próprio modelo utilizando o Revit, por exemplo. Que aqui foi esse caso aqui, foi utilizando o Revit. Bom, seguindo aqui, a gente tem também a análise 2E, né, que é a parte de análise de ecoeficiência, que é o 6D, voltado para a sustentabilidade. Então a gente tem aqui nesse videozinho um estudo solar, né? Então a gente consegue visualizar aqui mais ou menos. Esse trabalho foi feito em parceria com a Cometa, uma empresa aqui de Belém também, e a gente fez uma verificação de viabilidade para adotar placas fotovoltaicas aqui nesse prédio esse prédiozinho que está entre esses dois grandes. E para isso a gente fez esse estudo solar para verificar essa viabilidade. Realmente a gente viu que não era viável, tá? Ele passava muito tempo em sombra e o retorno do investimento seria muito longo. Então, realmente inviabilizaria essa solução para esse cliente aí. Tá? A gente pode também fazer análise de emissão de carbono, a gente consegue fazer simulações de um prédio, de um empreendimento e verificar o quanto que ele está emitindo carbono, fazer otimização nesse projeto para conseguir reduzir essa emissão, gerar esses relatórios, que são relatórios bem gráficos mesmo, bem legais. E até para conseguir a certificação ambiental, isso aí facilita bastante. Gestão de instalações 7D. Então, essa parte aqui está mais... esse uso BIM está mais voltado para a fase de operação e manutenção de um empreendimento. Certo? Então, a gente tem aqui um controle da utilização dos espaços, como eu falei anteriormente, dentro de um prédio, dentro de uma edificação. E aí eu consigo gerir... quais são as previsões de manutenção de um equipamento, para que está sendo utilizado um determinado espaço, se está sendo alugado para quem está alugando, quanto está sendo pago, quanto está rendendo, enfim, tem uma série de gestão de ativos, gestão do próprio patrimônio daquele empreendimento, enfim, é uma gestão de funções secundárias de um prédio, tá? Basicamente gerir os espaços. Então aqui embaixo a gente tem o ArcBuzz aqui, que é uma plataforma que faz essa gestão. E a gente tem um exemplo digamos assim, de relatório de que uma lâmpada foi queimada. Uma lâmpada queimou e precisava ativar, chamar alguém para fazer a manutenção, trocar, enfim. Isso poderia ser uma bomba hidráulica, bomba de água, enfim. E a gente conseguiria estar agendando diretamente pelo sistema, isso tudo ligado ao modelo também. E aí a gente consegue controlar também quando foi feita a manutenção, quem foi que fez, quando deve ser a próxima. Então, a programação de manutenções preventivas é bem interessante. Tá? Então, realmente ele faz esse controle. Esse serviço ele é muito forte, ele é muito interessante para empreendimentos comerciais de grande porte, tá? Hotéis, hospitais, enfim, para fazer a gestão de tudo isso. Bom, esse aqui é um serviço de levantamento em nuvem de pontos. Tá? Isso aqui foi feito utilizando um scanner 3D, um laser scanner 3D. É um equipamento bem caro, tá? E consegue escanear um prédio, né? Qualquer objeto, na verdade, e ele cria, através de reflexão do laser, ele mapeia por pontos, por uma nuvem de pontos, e depois colore essa nuvem de pontos aí, e a gente consegue ter esses dados bem realistas, né? A gente consegue trazer esses dados depois para o Revit, por exemplo, como está mostrado aí, e utilizando alguns plugins a gente consegue fazer a modelagem de paredes, de esquadrias, utilizando como base a nuvem de pontos, tá? Então esse exemplo aí, realmente isso está sendo feito, está sendo criado essas paredes, utilizando a nuvem de pontos. Também é possível fazer análise de clash e anti-clash, ou seja, algo que foi construído e não deveria ter sido construído, ou seja, existe um elemento em determinado ponto e ele não deveria estar ali. Então isso é o anti-clash.
né? Mas aí quando existe uma construção que bate com um projeto, por exemplo, o cara construiu alguma coisa no as-built, ele fez o as-built, ele verificou que tinha um objeto em determinado ponto e verifica no projeto que existe existe uma programação para ter um outro objeto naquele mesmo ponto. Então esses objetos estão se colidindo, né? Vão colidir em uma determinada etapa, e isso é um clash, tá? É o contrário do anti-clash. Então é basicamente isso. Enfim, tem uma série de utilizações do nuvem de pontos e realmente é um recurso bem interessante para quem quer fazer levantamento. Para quem trabalha com a parte de mapeamento topográfico, por exemplo, também é algo bem interessante. Existe também alguns levantamentos utilizando drones, tá? Não é tão preciso quanto utilizar um laser scanner 3D, mas também auxilia bastante. A questão também de monitoramento de estruturas, de barragens, enfim. O laser scanner já é utilizado bastante para isso. Infelizmente não foi utilizado lá em Brumadinho, né? Mas a Vale utiliza essa tecnologia. Isso foi informado pelo próprio revendedor aí, que a Vale tem utilização em algumas barragens desse equipamento para monitorar qualquer movimento, tá? Ele é muito preciso, na escala de 1 milímetro, se eu não me engano, é mais ou menos isso. Então ele verifica qualquer movimento da estrutura, ele vai acusar, e é bem interessante. A própria questão de restauração de patrimônio histórico, né? Então, por exemplo, no caso da Catedral de Notre Dame, né, que teve aquele problema, aquele colapso, ela foi restaurada, está sendo restaurada por conta de que uma empresa, né, na indústria dos games, tinha o levantamento disso em nuvem de pontos, tá? E como ela tinha esse modelo todinho, ela forneceu para o governo conseguir fazer a restauração, tá? Então é bem interessante para documentar esse tipo de patrimônio. Bom, quando a gente fala de BIM, né, falando um pouco mais dos processos, a gente está falando de um fluxo muito mais integrado. A gente tem um fluxo muito mais integrado entre todos os colaboradores. Então a gente passa a ter os projetistas, os proprietários e os construtores visualizando esse modelo BIM. Tá? Então essa integração entre esses atores, digamos assim, do processo, ela traz uma série de benefícios, né, como a própria colaboração, a troca de conhecimento dos construtores com os projetistas. Né? A gente sabe que ainda existe um certo disparate, aí, uma certa diferença entre o conhecimento de um projetista e o conhecimento de um construtor, e essa colaboração é muito importante para moldar um projeto com muito mais construtibilidade, né, e muito mais otimizado do ponto de vista dos processos executivos. Até mesmo para moldar, a gente sabe também que tem diferentes procedimentos executivos de cada empresa. Né? Então a gente molda o projeto para aquela empresa, para aqueles procedimentos que aquela empresa utiliza para construir para construir qualquer obra, certo? Então surge essa nova relação contratual muito mais integrada, que é o chamado IPD, né? E a gente tem aí entregas integráveis de projeto, tá? Então a gente tem essa nova modalidade. Então os projetos são entregues de forma integrada. A gente tem basicamente um modelo central, né? Como por exemplo aqui mostrado, um modelo federado, né? E desse modelo são extraídos diversos entregáveis das diferentes disciplinas de projeto, certo? Então, quando a gente trabalha com modelo federado, a gente tem, dessa forma, a gente consegue aliviar o peso computacional, né? Porque a gente poderia trabalhar também com um único arquivo com todas as informações dentro dele. Só que imagina, isso teria um peso computacional muito grande e poderia até mesmo inviabilizar uma prática a depender do tamanho da obra, né? Então a gente consegue dividir essas partições de modelo. Isso também torna essa prática mais segura à medida que encapsula os dados, né? Então os responsáveis por cada partição de modelo não sofrem interferência de outras pessoas externas. Então ninguém pode editar direto o seu modelo, e isso realmente torna a prática mais segura, e a gente consegue de maneira coordenada unir tudo isso em um modelo BIM federado, que seria esse modelo central, tá? Então essa prática, essa utilização desse modelo dessa metodologia de modelo federado é bem interessante. Então o fluxo de trabalho ele continua sendo bem colaborativo e também é bem eficiente, né? Claro que para ser eficiente tem que ter um gerenciamento muito bom de todo esse processo, e as responsabilidades são mais definidas, tá? Tudo isso tem que estar definido dentro do plano de execução de projeto BIM, que é o BPEP ou PEB.
Bom, falando de prática colaborativa, então a gente tem basicamente 3 conceitos que devem fazer parte dessa prática, né? Então a gente tem coordenação, cooperação e colaboração. Eu falo que isso aí seria o tripé que apoia o BIM, né? Que dá o suporte para o BIM, para que o BIM seja de fato eficiente. E a gente tem dentro de uma prática colaborativa, a gente precisa ter também a definição de perfis BIM, né? Ou seja, a função de cada colaborador dentro daquele processo, o fluxo de trabalho otimizado, tá? Então a gente precisa também pensar nessa otimização do fluxo para evitar retrabalhos e tudo mais. E numa prática colaborativa a gente consegue alcançar esse nível de otimização, mas é claro que tem que ser muito bem planejada. E a gente precisa também ter ambientes colaborativos. Tá? Então a gente precisa ter ambientes virtuais que vão viabilizar a colaboração do ponto de vista de troca de dados, troca de informação. Então a gente tem basicamente algumas opções aqui, né? A rede local, por exemplo. A gente tem uma inviabilidade de integração com múltiplas empresas, a gente vai trabalhar localmente. A gente também tem a questão de uma nuvem comum, um servidor de OneDrive, Dropbox, enfim. E a gente não consegue fazer a coautoria através desse servidor, tá? A coautoria não é possível. Na rede local a gente consegue fazer coautoria, ou seja, múltiplas pessoas editando um mesmo modelo ao mesmo tempo. Então a coautoria aumenta muito a produtividade, que é o que a gente consegue fazer aqui no escritório, que a gente tem um servidor aqui. A gente tem um servidor local, tá? Mas também pode ter um servidor BIM em nuvem. No caso da Autodesk, a gente tem o Autodesk BIM 360 Design, tá? Esse é o servidor da Autodesk para coautoria em nuvem. Bastante. Bom, então tudo isso tem que ser pensado. A gente tem que pensar nesses ambientes colaborativos para que de fato a prática seja o máximo eficiente possível. Bom, quando a gente trata de colaboração, a gente não pode deixar de falar, obviamente, da troca de dados, troca de informação. Então a gente precisa também conseguir trocar essa informação de maneira sem que haja perda dessas informações. Então surge a necessidade do conceito de a gente adotar um conceito de interoperabilidade. Então a nossa prática BIM deve ser interoperável, tá? Não necessariamente tem que ser, mas deve ser deve ser interoperável, até por uma questão a gente não sabe em determinado momento quando vai precisar interagir com outras empresas, outras organizações, né? Pode ser que aqui internamente eu trabalhe com um determinado programa que conversa muito bem com o outro, mas não está baseado em um formato aberto, né? Conceituando a interoperabilidade melhor, é a capacidade de 2 ou mais softwares, 2 ou mais sistemas ou componentes trocar informação e utilizar essa informação que foi trocada, tá? Então a gente precisa conseguir, por exemplo, se eu estiver trabalhando no Revit, o formato nativo do Revit para projeto é o RVT. Se eu for trocar esse formato com o ArchiCAD, por exemplo, possivelmente ele não vai conseguir ler. Tá? Ele teria que utilizar algum plugin, ou nem sei se tem um plugin que faça a leitura direta disso. Mas possivelmente perderia informação, enfim. O RVT é um formato proprietário da Autodesk, assim como o formato do ArchiCAD é da Graphisoft. Então esses 2 softwares têm formatos nativos que vão conversar muito bem com softwares daquela empresa, né? Mas a partir do momento que a gente trabalha com outras organizações, a gente não sabe qual é. A gente não pode amarrar a prática em um determinado formato, em um determinado software. A gente precisa trabalhar em formatos abertos. Então o IFC é um formato que foi criado por uma união de empresas, através da Building Smart, né, que é uma organização também sem fins lucrativos. E foi uma junção de uma iniciativa de várias empresas gigantes aí, como Autodesk, Bentley, Graphisoft, enfim, que realmente se uniram para criar um formato que pudesse viabilizar essas trocas de informação de maneira aberta, open source, tá? Então uma prática BIM que se apoia num formato aberto, ela é chamada de Open BIM. Falando aqui sobre implantação BIM, né, a parte de implementação BIM também, a gente tem aqui a questão. Quais são as etapas para realizar uma implantação em uma determinada organização? Primeiro a gente vai fazer uma análise daquela organização, ou seja, coletar dados dela, de como aquela organização está organizada hierarquicamente, qual é a tecnologia que ela dispõe, qual é o nível de conhecimento, de competências dos colaboradores. Depois a gente vai fazer um diagnóstico daquele nível do nível de maturidade daquela empresa, maturidade BIM. Eu vou explicar o que é maturidade BIM mais na frente. E a partir desse diagnóstico a gente vai criar um planejamento
que é o plano de implementação BIM. Esse plano de implementação BIM ele não é a nível de projeto, mas sim a nível organizacional. Então ele é bem mais geral e vai dar uma visão bem mais global de como o BIM deve ser implementado na empresa. Tá? E aí, por último, colocar em prática as estratégias definidas no BIP. Bom, a parte de análise, a gente vai analisar a marca, né? Ou seja, qual é a missão da empresa, a visão, valores, objetivos, a estrutura, né? O quadro de funcionários, a hierarquia da empresa, fazer um mapeamento da atual estrutura existente do ponto de vista tecnológico, análise dos atuais processos implementados na empresa. Isso aí tudo faz parte da etapa de coleta de dados, a etapa de análise. A segunda etapa é a etapa de diagnóstico, então a gente vai verificar qual é a capacidade BIM daquela empresa, quais as competências que aquela empresa agrega na sua equipe. Então a gente vai verificar tudo isso e tentar enquadrar ela nos diferentes graus aí de capacidade BIM. Isso está relacionado ao nível de maturidade BIM também. Maturidade BIM é a capacidade de uma empresa conseguir repetir processos. Então, digamos, eu tenho um projeto de um prédio de 4 andares para fazer e eu já fiz um anteriormente, né? Utilizei um determinado processo para fazer aquele projeto, mas nesse novo prédio, que é muito similar, que é um tipo de construção muito similar a um projeto que eu fiz anteriormente, eu tive que mudar todo o meu processo porque eu vi que o processo que eu utilizei anteriormente já não era tão eficiente. Então, como eu mudei muita coisa, meu nível de maturidade não está tão alto ainda, porque eu ainda estou maturando, de fato, esses conceitos, esses processos. Né? Então, eu estou tentando chegar num nível, digamos assim, que ótimo de processo para desenvolver um projeto. Então, a repetibilidade, quanto mais eu conseguir repetir processos ou partes de um processo, maior o nível de maturidade que a minha empresa tem em relação a BIM. Tá? Bom, para medir a maturidade BIM, a gente tem que avaliar a empresa nesses quesitos aqui, tá? Então a gente avalia nesses campos de tecnologia, processos e políticas e nos subcampos que foram colocados aí, tá? A gente faz essa análise, tenta colocar percentuais de maturidade, né? Então a gente faz uma análise quantitativa, né? Tenta quantificar esses conceitos e aí a partir daí a gente tira uma média e tenta chegar num nível de maturidade. Tudo isso é muito aproximado, não existe uma forma precisa de medir isso, mas a gente consegue ter uma visão panorâmica, uma visão global, uma visão geral de qual é mais ou menos o nível de maturidade daquela empresa para conseguir traçar um plano de implementação BIM para aquela organização. Tá? Então, depois disso aí vem o planejamento, e aqui é mais ou menos o que tem dentro de um documento de implementação BIM, um plano de implementação BIM, que é o BIP. Então tem uma visão geral, os objetivos BIM daquela empresa com relação à implementação BIM a nível organizacional, tá? Os perfis BIM que aquela empresa precisa ter, tá, dentro dela. Então quais são as funções de cada colaborador dentro daquela empresa. Então eu vou determinar essas funções, obviamente que eu vou analisar o perfil de competências de cada um para poder, junto com os diretores da empresa, decidir qual é o perfil de cada um. A previsão de uma infraestrutura tecnológica para aquela empresa, da cultura organizacional também, então a gente vai fazer recomendações a nível de organizar essa cultura da empresa, traçar um plano de formação dos colaboradores, então a partir do momento que a gente definiu os perfis BIM, a gente vai traçar um plano de formação para cada colaborador, o investimento e o retorno do investimento também, então qual é o investimento necessário para que a gente consiga, para aquela empresa implementar BIM, e qual é o retorno desse investimento também é calculado pela gente, e as considerações finais. Bom, por último aqui a execução, né? Colocar em prática tudo que foi colocado no BIP. Então, basicamente, é difundir o conceito BIM na empresa, né? E moldar essa cultura organizacional. Essa iniciativa ela tem que ser top-down, ou seja, ela tem que partir do topo da hierarquia da empresa para baixo, né? E não o contrário. É muito comum ocorrer uma iniciativa reversa, né? Down-top, porque normalmente os diretores da empresa são pessoas mais velhas, né? Já não estão mais com essa visão tão com o BIM, algo novo, recentemente, relativamente novo, né, aqui no Brasil. Então acaba que os diretores já estão há um tempo atuando e não fizeram essa transição de visão, e essa iniciativa acaba partindo de alguém da base, né, alguém mais novo. Começa a querer colocar a BIM na empresa e aí ele é abafado pela posição hierárquica que ele tá?
Então a iniciativa realmente tem que ser top-down, tem que haver um convencimento do corpo diretor da empresa para esse corpo diretor passar essa iniciativa para baixo. Bom, viabilizar uma infraestrutura tecnológica, treinar as equipes, definir projeto piloto. A gente recomenda sempre que seja definido um projeto piloto para fazer essa implementação, esse primeiro passo da implementação. Definir o livro de estilos, né? O livro de estilos ele é uma documentação, é um guia BIM para a empresa, tá? Então basicamente ele vai ter toda a padronização do BIM, de como deve ser adotado, como deve ser trabalhado o processo BIM dentro daquela empresa, desde a padronização da nomenclatura das famílias, dos objetos dentro de um modelo, até mesmo ao nível de detalhamento que deve ser apresentado na prancha, enfim, a organização dos arquivos, sistema de classificação que deve ser utilizado dentro do modelo, enfim. Então o livro de estilo realmente é uma documentação geral para padronizar o BIM dentro de uma empresa. O fluxo deve ser gerenciado por um gerente BIM, deve ser uma pessoa capacitada para fazer o gerenciamento, né? Então esse gerente BIM normalmente está muito vinculado com a parte de viabilização tecnológica e com a parte processual do BIM. Tá? Então ele vai realmente organizar para que os processos sejam otimizados e que haja uma viabilização tecnológica para o que se deseja fazer. O processo de implementação ele é contínuo e progressivo, né? Então basicamente nunca termina. A gente tenta sempre alcançar os níveis mais altos de maturidade. Então vai sempre refinando os processos, mas a inovação também é muito grande, é muito rápido que os processos vão mudando, né? Que os softwares vão mudando e vão exigindo adequações, enfim. Então, realmente, é um processo progressivo aí, é um processo iterativo, né? Vai ficar ali até tentar chegar numa aproximação do que seria o ideal, mas realmente o perfeito não existe, tá? Vamos lá. Então, falar um pouquinho mais sobre os últimos trabalhos nossos, mostrar um pouco aqui da nossa prática, tá? A gente tem aqui esse projeto da Polícia Rodoviária Federal. A gente foi contratado para fazer a implantação BIM na empresa que ganhou essa licitação, o gerenciamento BIM de toda a prática, modelagem BIM arquitetônica, modelagem BIM topográfica, coordenação 3D e o suporte técnico. Então teve uma série de serviços aí, um trabalho que deu realmente foi um trabalho bem grande. Infelizmente teve um problema com o processo licitatório e teve que ser interrompido. A gente conseguiu chegar nesse nível aí que está sendo mostrado, tá? A gente tem aqui, a coordenação 3D também foi feita lá. Então imagina, eu fazer uma compatibilização num projeto onde tem 17 arquivos de modelo manualmente. Isso seria totalmente inviável, né? Se fosse viável, muito provavelmente seria bastante suscetível a erro, né? Ou a deixar passar várias coisas. Então a partir do momento que eu utilizo ferramentas computacionais e tenho um modelo BIM com nível de desenvolvimento bem avançado, eu consigo realizar essa detecção de maneira automatizada e consigo fazer uma compatibilização bem mais eficiente. Tá? A gente iniciou esse processo de coordenação 3D, mas infelizmente, como eu falei, não foi possível terminar. Bom, esse foi um outro projeto que a gente fez, que a gente trabalhou aí, é o condomínio Bougainville. Esse condomínio, ele foram 9 tipos diferentes de residências, tá? De casas, e variava de 66 metros quadrados a 126. A gente foi responsável pelo projeto estrutural, incluindo a fundação, gerenciamento BIM e coordenação 3D. Tá? Então, a gente teve esse resultado. A arquitetura foi modelada apenas genericamente para fazer a compatibilização. Tá? Não era a nossa função modelar a arquitetura, mas a gente trabalhou aí bastante para conseguir compatibilizar todo o projeto e ter todo esse modelo federado, né? essa união entre as disciplinas de projeto e otimizar tudo isso. Tá? Então foi um projeto bem interessante e a gente conseguiu ter um resultado bem legal. Vamos avançar aqui que o tempo está meio corrido. Vamos lá. Bom, a questão dos quantitativos de projeto a gente também conseguiu extrair de maneira automatizada. A gente consegue exportar esses dados para Excel, por exemplo, e consegue tratar eles facilmente e entregar para o nosso cliente em Excel, que é um formato bem aceito, né? Bom, a casa EJ foi uma casa construída num condomínio aqui em Belém também, Montenegro Boulevard. A casa já é um padrão um pouco mais alto, tinha 380 metros quadrados de área construída, e a gente também foi responsável pelo projeto estrutural, coordenação 3D e gerenciamento BIM. Então a gente conseguiu alcançar também um nível aí de 100% compatibilizado. Essa aí é a interface do programa do Navisworks, a gente faz a verificação de todas as inconsistências de projetos, interferências e tudo mais. Isso eu estou fazendo uma navegação rápida.
E aí eu vou fazer uma transição para um modelo mais realista. Tá? Só um instantinho, vai mostrar aí. Aí, ó, então eu tenho aí um modelo que é renderizado ao vivo, né? Renderizado enquanto eu estou navegando nele. E a gente tem uma visão bem realista, realmente, dessa interação aí entre as disciplinas de projeto. Esse vídeo ele perdeu um pouco de qualidade na hora de exportar, mas dá para ter uma noção, mais ou menos, do que a gente consegue alcançar de realismo. Tá? Vamos passar aqui. Bom, como eu falei para vocês no começo da nossa apresentação aqui, eu ia abrir espaço para ter uma experiência interativa. Quem baixou aquele pluginzinho, aquele programazinho, aquele app chamado Alguien, por favor, abra aí o programa, né? Se quiser fazer o teste, abre o programa aí, faz a leitura do QR Code e a gente vai seguir aqui, vou dar 30 segundos para vocês fazerem essa experiência aí e a gente já segue, tá? Bom, vamos lá. Vamos seguir então. Espero que vocês tenham conseguido. Se não conseguir, de repente, depois a gente pode passar esse link para vocês fazerem o teste aí. É realmente algo bem bacana. Mas vamos seguir por enquanto. Então essa aqui foi uma outra casa que a gente também trabalhou aqui, que a gente fez um projeto estrutural. Tá? E está mostrando aqui basicamente o nosso nível de entrega, nosso nível de projeto. Então, tudo isso é alcançado a partir de um modelo BIM, tudo isso é extraído automaticamente. A gente consegue também ter um detalhamento, por exemplo, de armadura em 3D, tá? E isso também consegue extrair as quantitativas de armadura todinhas a partir do modelo. Então, realmente, o nível de detalhamento ele é diferenciado. Essa foi uma outra casa também, também foi feito para estrutural. Vai mostrar aqui alguns recursos que a gente coloca na nossa prancha. Então, isso aí serve também de ideia para vocês explorar esses recursos. A gente coloca o QR Code nas nossas pranchas. Um deles, o de cima, vai levar para a realidade aumentada, né? Então, a gente projeta essa realidade aumentada diretamente na prancha, por exemplo. E o de baixo vai ser um tour virtual, que é um tour virtual autoguiado. Então, o cliente consegue fazer a leitura e consegue navegar no modelo renderizado, tá? Esse modelo aí só tem a estrutura, mas poderia ter todas as disciplinas de projeto. Ok? Bom, esse foi um outro trabalho que a gente fez aqui em Belém, que já foi um trabalho um pouco diferente, mas que também foi utilizado no modelo BIM. A gente criou um modelo estrutural e a gente conseguiu migrar esse modelo depois para um software de análise. Um trabalho de avaliação estrutural, no EMOPA, que é um centro aqui de análises clínicas de Belém, tá? E a gente fez essa avaliação estrutural a partir da criação de modelo BIM. Então, esse link do modelo modelo BIM que foi criado, a gente conseguiu fazer um uso BIM, a gente utilizou esse modelo para fazer uma análise da estrutura, né? E na sequência fazer uma avaliação dessa estrutura de maneira geral, gerando um laudo técnico. Bom, esse trabalho aqui foi feito num prédio comercial de vistoria de veículos, tá? Foi um trabalho recente nosso. E o trabalho foi de projeto de reforço estrutural, tá? E a gente conseguiu fazer uma simulação construtiva. Isso foi bem bacana. Vocês podem ver aí o nível de detalhamento da empresa, do projeto, tá? Vai levar para essa simulação da construção, uma simulação 4D. Tá? Então a gente vai conseguir visualizar aí na simulação as etapas construtivas. Tá? Então eu vou conseguir realmente indicar para o meu cliente. A gente sabe que um projeto de reforço é muito importante que a gente mostre as etapas executivas. Né? Então a gente não só mostrou em prancha, como a gente fez também esse vídeo aí, essa simulação 4D, vai mostrando etapa por etapa de como deve ocorrer esse reforço, como deve ser feito esse reforço. Tá? Então vocês podem conferir esses vídeos todinhos aí, tá tudo no nosso Instagram também, @ColabEngenharia. Pode seguir lá também, dar essa força pra gente. Enfim, eu vou passar aqui, mas deu para ter uma noção já que é um recurso bem legal para quem quer trabalhar essa parte de para quem quer entregar para o cliente um adicional, né? Uma coisa, uma informação a mais. Então é
uma informação de como deve ser executado, e isso bem visível, bem palpável, né? Bem visível. Vamos lá. Então, trabalhos em andamento. Agora a gente está trabalhando num projeto de uma clínica odontológica localizada na cidade de Marabá. A gente está responsável pelo projeto executivo estrutural, projeto de fundações, instalações elétricas, lógica, hidrossanitária e PCI, né? Prevenção e combate a incêndio. Esse projeto aí, esse modelo está sendo aberto no BIM Colab, tá? É um programa que a gente faz a revisão de coordenação dele. Eu colori tudo que era de estrutura em verde, e eu estava fazendo uma análise de como está o nosso modelo nesse momento, tá? Então ainda tem alguns problemas, eu identifiquei esses problemas. Tudo isso, como eu falei para vocês, vai ser reportado através do formato BCF, um formato de colaboração, e eu vou apontar quem deve resolver esse problema. Então todos os nossos colaboradores estão integrados nessa prática, eles estão enxergando esse modelo, e eles vão responder para mim se já foi concluído ou não, e vão resolver um chamado lá, né? Então eu vou abrindo várias chamadas de problema, e as resoluções vão sendo feitas por aqueles que foram designados. Esse aqui é mais um projeto que a gente está trabalhando ainda. Esse vídeo já está defasado, já está antigo, tá? A gente conseguiu refinar bem mais esse modelo. Esse vídeo foi gerado mais ou menos em janeiro desse ano, tá? Esse trabalho está quase concluindo, tá na fase final mesmo. A gente ficou responsável pelo gerenciamento BIM, modelagem da arquitetura, estrutura, coordenação 3D e a extração de quantitativo de projeto. A gente trabalha em parceria com outras empresas, e tem essa interdependência das empresas. Então, para realizar a última etapa de coordenação 3D, eu preciso que a empresa alcance, que os modelos alcancem um determinado nível de desenvolvimento. Esse foi o nosso marco de projeto para que a gente consiga alcançar essa etapa de coordenação 3D, que é uma etapa final. Então, a gente está nessa fase agora. Certo? Vamos passar aqui. Esse é o edifício área, que é um prédio comercial também aqui em Belém. A gente ficou responsável pelos mesmos serviços do Dom, do prédio anterior. Esse prédio possui 31 pavimentos, sendo 24 de áreas privativas, salas comerciais. E esse modelo aí em específico, ele está sendo, foi migrado, o modelo BIM que foi criado no Revit, ele foi migrado, importado para o Twinmotion, que é uma outra ferramenta, que usa o motor da Unreal, Unreal Engine, que é um motor de renderização muito bom, utilizado para jogos, para desenvolvimento de jogos. E a gente fez esse 3D, esse render, né? essa renderização com animação, com simulação, com a renderização, digamos assim, com as animações, né? Eu consigo simular um carro andando, enfim. Então ele é muito mais dinâmico do que um render estático. Tá? Então essa ferramenta funciona parecida com o Lumion. Quem já ouviu falar no Lumion sabe do que eu estou dizendo. Então ele consegue te dar mais algumas funções. Não é simplesmente uma renderização estática, mas consegue te dar alguns objetos que tem simulações, tem movimentos, né? Esse aqui é o Monte Carmelo, é um outro prédio que a gente também está trabalhando ainda. É um edifício residencial com 33 pavimentos, tá? Sendo 26 de pavimento tipo e pavimento de área privativa. E a gente está fazendo os mesmos serviços. A gente está agora na fase de finalização da fachada. Tá? Tem uma parte da fachada que está só no concreto aí, vocês podem ver. E a gente está nessa etapa de finalização. Mas o modelo já está bem avançado também, em um nível de desenvolvimento bem alto. A gente está hoje com um nível de desenvolvimento entre 300, ND300 e ND350. Tá? A gente pode ver aí todo esse modelo bem detalhado mesmo. Né? E aí nessa ferramenta, essa renderização foi feita utilizando o Enscape, que é um plugin que a gente pode utilizar com o Revit, por exemplo, que é o software que a gente utiliza para modelagem aqui, é o Revit. E o Enscape te dá essa possibilidade de navegar e renderizar em tempo real. Vamos lá. Recursos adicionais. A gente está chegando aqui na etapa final da apresentação. Tá? Só mostrar mais alguns recursos. Esse aqui é o Live Experience, que foi criado. É um modelo também muito dinâmico, onde o cliente consegue navegar no modelo, ter uma experiência interativa e ao mesmo tempo imersiva. Então eu posso estar utilizando um óculos de realidade virtual para estar navegando nesse modelo. E eu consigo clicar, por exemplo, eu clico no 4 ali, eu consigo acender uma luz, apagar outra, enfim. Então eu consigo simular a utilização de um ambiente, né? Então eu consigo, por exemplo, essa divisão das teclas para acender as luzes, ela equivale às teclas que eu tenho aqui no escritório esse é o nosso escritório, tá? Esse modelo aí é do escritório. Para ligar os interruptores aqui da lâmpada, tá? Os comandos da lâmpada. Então ele está equivalendo.
Então eu consigo também fazer a troca de materiais em tempo real. Esse recurso ele é bem dinâmico, né? E existe uma infinidade de possibilidades de exploração aí desse projeto, desse modelo. Tá? Seguindo aqui, a realidade aumentada. Vou mostrar aqui como foi utilizado. Esse foi um exemplo naquela casa EJ que eu mostrei antes. Eu fui no canteiro de obras lá, levei o tablet e estava andando no canteiro de obras, até quase caí aí. Então pode ver que eu estava tremendo, né? Porque eu estou andando lá no canteiro, que estava todo escavado já, enfim, locado. E aí eu vou depois tirar a arquitetura, a gente vai ter uma visão bem legal da estrutura projetada em escala 1:1 no canteiro de obras, tá? Então esse aí foi o nosso projeto de fato, né? A gente levou esse projeto até a obra. Então o cliente consegue entender muito mais o projeto, então auxilia bastante isso na fase executiva. A gente sabe que existem muitas... O nível de detalhamento de um projeto executivo deve ser muito alto para que não tenha nenhuma abertura, não tenha nenhuma informação faltando. Mas às vezes acontece de faltar um detalhe, né? Então o cliente consegue encontrar mais algumas informações utilizando um modelo de realidade aumentada. Esse aqui é um teste que a gente fez aqui na Colab para utilização da realidade virtual. Tá? Basicamente a gente pegou um óculos do PlayStation, fez uma adaptação nele aqui. Esse é o Felipe aí utilizando o óculos. Aí a gente conseguiu navegar no modelo e utilizar os sensores do óculos e tudo mais e ter essa experiência imersiva aí em realidade virtual. Tá? Esse modelo é o modelo do Dom, do edifício Dom que eu mostrei anteriormente. E a gente consegue fazer essa navegação aí e ao mesmo tempo ter essa experiência imersiva. Confesso para vocês que não é uma experiência tão agradável, porque dá uma sensação de enjoo, vertigem, então tem que ser uma pessoa que realmente não tem esse problema. Eu não me adaptei muito bem, tá? Então tem que ter bastante cautela aí na hora de utilizar essa tecnologia. Beleza? Vamos finalizar aqui então. A gente tem a questão dos panoramas também, que é uma opção também para quem quer utilizar algo mais barato, né? uma solução mais em conta, que é utilizar esses óculos aqui mais básicos, VR, né? Do tipo cardboard. Você coloca o seu celular aqui atrás e aí a lente consegue mesclar as imagens que estavam aparecendo aqui, duplicadas, e dar uma visão panorâmica. A gente chama de panorama estéreo. O panorama estéreo é quando tem duas imagens lado a lado e tem o panorama mono quando só tem uma. Essa aqui foi uma ideia que eu utilizei para fazer um projeto lá para o Detran aqui do Pará. E aí eu coloquei uma referência na planta baixa apontando um determinado ponto de observação. E aí na legenda da prancha eu coloquei o QR Code indicando que seria aquela visão daquele ponto de observação. Então quando a pessoa lia aquele QR Code, ela tinha a visão panorâmica observando daquele ponto. Então, como nos contratar? Isso aqui é uma parte mais comercial, acabei não tirando a apresentação aqui, mas enfim, quem quiser entrar em contato com a gente para tirar dúvidas ou, enfim, trabalhar junto com a gente também, aqui estão os nossos contatos, tá? Então, contato@colabengenharia.com, nosso Instagram, @colabengenharia, aqui tem o meu número também, quem quiser mandar WhatsApp pode mandar, e o local da nossa sala aqui comercial, tá? Galera, eu agradeço bastante pelo convite, pela participação de todos aqui, tá? Foi bem legal. Eu espero que eu tenha conseguido passar um pouco aí dos conhecimentos aí para vocês, tá? E é isso, eu abro espaço para quem quiser perguntar alguma coisa também, fique à vontade. Gustavo, muito obrigada pela sua explanação, pela sua palestra, por dividir conosco todo o seu conhecimento. Acho que ficou bem claro para todos o quão fomentador o Gustavo é na metodologia BIM e busca incorporar essa filosofia, né, em todas as tarefas e esferas da empresa que ele administra. Então sigam lá, @colabengenharia, não é isso, Gustavo? Sim, isso mesmo. Desde o técnico, implementação de trabalho colaborativo, integrado, até a cultura organizacional também, incentivando, como foi agora conosco, a troca de conhecimento, né? Sim. Cooperação e transparência, ele deixou aí vocês à vontade para contactá-lo, né? Tem algumas perguntas, sim, Gustavo, eu vou... gostaria de agradecer também a Raquel, né, por ter feito esse link aqui, proporcionado esse momento tão maravilhoso. Acho que foi muito esclarecedor para os nossos alunos.
Muitíssimo obrigada. Tem algumas Obrigado também. perguntas, eu vou. A gente está com o tempo um pouquinho corrido, Sim, mas eu vou aproveitar a pergunta do Rubens Rafael, né? Ele certo. pergunta aqui se para dominar o BIM é necessário ter um domínio do AutoCAD. E eu já vou também, né, interligar uma pergunta que eu queria fazer a você, já que Sim. o nosso querido Rubens fez essa pergunta, mas como é que os nossos alunos podem, né, se anteceder para atender o mercado quando se formarem em relação ao BIM, que a gente sabe que não é mais do passado, né? O BIM é Sim. presente e tem que ser presente, né? Aham. O Brasil ele vem tentando avançar aí nessa aplicação e você deixou muito bem claro na sua apresentação o quão é fundamental, o quão vai agilizar e interligar processos dentro da construção civil. Então, eu queria fazer essa pergunta para a Certo. gente fechar nosso momento aqui com você. Beleza. Respondendo primeiro o Rubens, não, o AutoCAD não é necessário, tá? Ele é uma ferramenta que te dá um conhecimento de como funciona uma ferramenta de desenho, uma prancheta digital, né? Então, te dá algumas ideias básicas de utilização de funções que acabam se replicando, essas funções acabam se replicando em programas, em softwares BIM, né? Por exemplo, o Revit tem algumas funções que são parecidas com o AutoCAD, isso poderia facilitar o aprendizado do Revit, ou do ArchiCAD, enfim, mas não é uma obrigação, tá? Você pode iniciar direto num software BIM e já começar também a estudar bastante a questão dos processos. É muito importante focar, entender como que BIM não é só um software, né? BIM é um processo. Então, essa é a parte mais fundamental. E realmente buscar otimizações desse fluxo de trabalho, enfim. Então, realmente, eu focaria nisso. Aprender as ferramentas, óbvio, tem que aprender, e também entender bastante como funciona o processo. Nayara, tu estava falando da questão da implementação, do uso do BIM no Brasil, né? De como... Desculpa, só repete Isso. para mim, desculpa a tua pergunta, Né, de acabei... como é que se encontra atualmente, né, essa Hum, aplicação no ramo da construção civil, você deixou bem tá, claro, mas é o quanto sim. os nossos alunos podem se anteceder, né, Sim, para tá. atender esse mercado de trabalho ou se formarem em relação ao BIM Certo. especificamente, que é A sua gente, área a de gente domínio. sabe que tem um decreto, já está em vigor esse decreto, que em 2021 vai ser obrigatório o BIM na esfera federal, né? Então, vai ser exigido o BIM para projetos da esfera federal, e na sequência a gente vai ter, com certeza, a nível estadual, aí, dos diferentes estados do Brasil, e depois municipal. Então, o BIM ele realmente veio para ficar, como você mesmo falou, né? Uhum. Então, a gente não pode descartar isso, tem que realmente fazer a migração, tem que buscar esse conhecimento, né? E a gente tem hoje diversos cursos aí online que podem dar uma ajuda para dar um passo inicial. Existem muitos livros aí também falando sobre isso. Existe o livro do Chuck Eastman, que recentemente, infelizmente, faleceu, mas ele é um grande mentor aí na, no tema BIM, né? Então, o BIM Handbook é o manual do BIM, tem também uma versão brasileira dele. É um livro bem interessante para quem quer entender um pouco mais sobre o processo. Existem outros livros aí que eu também agora não vou lembrar agora os nomes, mas tem bastante livro que pode dar essa ajuda. E assim, artigos na internet, ler sobre o que a galera está pesquisando, buscar as novas soluções, porque as empresas mesmo postam soluções, e tentar entender como isso pode ser utilizado para conseguir alcançar um nível maior de projeto, de qualidade de projeto, entregar resultados mais precisos para o cliente, enfim. É muita coisa para estudar, entendeu? São muitas ferramentas, né? Quando a gente fala de processo BIM, ele pode inserir muitos softwares ao mesmo tempo nesse processo, e as possibilidades são quase que infinitas, assim. Então, o que vai limitar essas possibilidades realmente é a criação de cada um e o software, né? Que cada software tem as suas capacidades. Então, mas a criação desses softwares ela é uma coisa muito dinâmica, né? Então, cada dia sai um software novo, uma inovação, enfim. Mas assim, realmente o BIM não tem como negar que o BIM veio para ficar. E eu recomendo realmente que comece a estudar, comece a estudar tanto a utilização das ferramentas e o entendimento do processo. Muitíssimo obrigada, Gustavo. Obrigado também, Muito professor. obrigada por sua participação. Digo que a Uni está de portas abertas aqui, Obrigado. certo? Vamos fortalecer essa parceria Com para outros certeza. encontros.
Raquel, também muito obrigada a todos os alunos e todos os presentes também, professores, né, a comunidade também externa. Queria só reforçar aqui o link, né, da lista de presença, ele se encontra na descrição do vídeo, então quem está vendo pelo celular vai estar, só modificar a posição do celular, aí ele vai aparecer e qualquer dúvida coloca no chat que a gente orienta melhor. Eu vou passar a palavra agora para o professor Eliabe, que vai apresentar o nosso próximo palestrante, né, o Júlio Rios. Gustavo, muito Obrigado, obrigada. gente. Boa tarde a todos. Boa palestra, professor Eliabe. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, Gustavo. Boa tarde a todos. Não consegui... Bom, pessoal, obrigado aí, galera do YouTube. Obrigado por ter ficado até aqui. E até a próxima. Valeu!